Shadowboxer T. Saudações, eu sou o Shed e já falei sobre a katana em muitos vídeos no meu canal, tentando desmistificar os equívocos, mas também estabelecer quais são seus pontos fortes versus suas fraquezas. E a katana geralmente aparece casualmente em muitos tópicos de vídeo diferentes, e então eu tenho minha série completa sobre a katana, mas percebi que não tenho um único vídeo que aborde todos os equívocos de uma maneira concisa. Neste vídeo, estou fazendo o que faço agora. Se você quer um mergulho profundo, tenho uma série de 5 partes sobre a katana, que entra em estudos acadêmicos, análise metalúrgica e todas as provas que estabelecem o que vou compartilhar aqui. Vou tentar explicar da melhor maneira possível, o mais concisamente, porque você me conhece, eu nunca me desvio em tangentes aleatórias. Mas de qualquer forma, farei o melhor que posso e espero fazer deste vídeo uma espécie de ponto de referência que pode ser usado para apontar a verdade sobre a katana. Então deixe-me dizer de cara que a katana é uma das minhas espadas favoritas, ok? Eu amo ela. Mas o fato é que eu quero que as coisas sejam entendidas no seu devido contexto. E então, mesmo que eu ame a katana, eu odeio que as pessoas a entendam mal e também coloquem a katana em um pedestal para fazer parecer que é melhor do que todas as espadas do mundo. Isso não está certo. A katana não é uma espada mágica, que é a melhor espada do mundo. Ela é ótima no que se propõe a fazer. Então, quando colocada no contexto correto do que a katana foi feita e no que ela se destaca, ela é ótima nisso. Mas isso não significa que é a melhor nisso. Ao cortar, a katana é uma cortadora feroz. É a melhor cortadora do mundo? Bem, eu diria que depende do que faz um bom corte. Se você fizesse uma espada ridiculamente pesada na parte superior, que só precisasse ser largada para cortar qualquer coisa, bem, você poderia dizer que é a melhor cortadora do mundo, mas seria difícil de manusear e você não conseguiria usá-la. Uma espada precisa atingir um equilíbrio específico para ser uma espada realmente boa. A katana atinge um equilíbrio decente, mas existem outras espadas que podem cortar melhor do que ela. Existem outras espadas que são melhores, bem, existem outras espadas que a superam em certas outras coisas que a katana simplesmente não se destaca. Como ela pode perfurar, mas não é a melhor perfuradora do mundo. Em termos de quão ágil ela é e quão fácil você pode redirecionar a lâmina, existem outras espadas que são muito mais ágeis do que ela. Então a primeira coisa que precisamos entender e abordar é que a katana não é uma espada mágica e não é a melhor espada do mundo. Ela é uma ótima espada para cortar. No que ela se propõe a fazer é bastante ineficaz contra armaduras, certo? E em um duelo 1 contra 1 lutando contra alguém com outra espada, ela tem uma proteção de mão, tudo que eu tinha, mas esse é o primeiro equívoco de cara, é que ela não é mágica, não é a melhor espada do mundo. Os próximos pontos que vou elaborar mais, mas vou dizer rapidamente, é que o aço não é o melhor aço do mundo. A katana não é a espada mais afiada do mundo, não é a espada mais forte do mundo, não é a espada mais leve do mundo, não é a espada que absorve mais choque no mundo, e essa leve curva não aumenta a capacidade de corte. Todas essas coisas que acabei de mencionar são coisas que ouvi acadêmicos tentarem afirmar sobre a katana e que ela é melhor nessas qualidades do que qualquer outra espada. Todas essas coisas estão incorretas e vou explicar por quê. Vou começar com o metal, e isso é uma das coisas mais mal compreendidas sobre a katana, e geralmente é a causa ou razão que as pessoas dão para dizer que ela é mais forte, mais afiada, mais leve, e todas essas coisas, e tudo volta ao fato de que ela foi dobrada 2000 vezes, porque isso a tornou incrivelmente forte, e as pessoas que dizem que se você dobrar o aço 2000 vezes, isso o torna melhor, mais forte, mais afiado, todas essas coisas, honestamente, não têm ideia sobre forjamento ou metalurgia. E eu costumava dizer que era a dobra. Quando eu era adolescente, eu fui enganado por esses documentários e até pela cultura pop, porque é a dobra que não faz. Ok? Dobrar o aço só é necessário se o aço com o qual você está começando tem impurezas. Se o aço com o qual você está começando tem o conteúdo de carbono certo, é o grau certo de aço e não tem impurezas, dobrar esse aço o tornará pior. Quando você forja algo, você inerentemente perde conteúdo de carbono para o oxigênio ao redor. Toda essa pancada, todo o aquecimento, toda a escala é o aço oxidando, oxigênio se ligando a ele, descamando, e quando você dobra, não só você tem a chance de prender a escala nas dobras, você está descarbonizando o aço, e quanto mais dobras você faz em aço que já tem o conteúdo de carbono certo, mais carbono você perderá, o que significa que você poderia reduzi-lo de volta ao ferro. Então, dobrar o aço não o torna inerentemente melhor. O que faz é que pode remover impurezas. Como dobrar o aço remove impurezas? Bem,
Isso é uma coisa. Se você tem inclusões não metálicas no aço, elas têm uma temperatura de fusão mais baixa do que o próprio aço. Então, quando você aquece esse bloco de aço até o ponto em que ele não está liquefeito, o aço não está liquefeito, mas está vermelho quente, bem, as inclusões não metálicas liquefizeram e quando você as martela, dobra e martela, você pode espremer esses pequenos bolsões de inclusões não metálicas líquidas para fora do aço, e quanto mais você faz, mais você dobra, mais você espreme para fora, até o ponto em que você pode realmente estourá-las para fora do próprio aço. Isso não remove todas as impurezas, na verdade, dobrar o aço assim, é impossível remover todas essas impurezas, você se livra dos maiores bolsões de impurezas e uma quantidade decente, então isso ajuda a purificar o aço. E então a próxima coisa, as impurezas que você não pode se livrar, porque é impossível remover todas essas impurezas com este método. Você homogeneiza essas impurezas uniformemente por todo o aço. Então isso significa que quando você o martela em uma lâmina longa agora, significa que não há um grande bolsão de impurezas que causaria um ponto fatal onde a lâmina quebraria. É tudo uniforme, o que significa que você pode ter certeza de que a força da espada neste ponto é tão forte quanto a espada neste ponto. Próxima coisa, o método de dobramento na katana não foi dobrado 2.000 vezes. Você pode chegar a 2.000 camadas, mas só precisa de 20 dobras para chegar lá. Pense nisso, uma dobra. Você tem 2 camadas, 2 dobras, você tem 4 camadas, 3 dobras, você tem 8 camadas, 4 dobras, você tem 16, 32, 64, vai subindo, então você pode chegar às gloriosas 2.000 camadas, mas não 2.000 dobras. Se você dobrasse o aço 2.000 vezes, provavelmente o reduziria a ferro e o estragaria. Então por que eles dobram? Bem, é porque, como eu disse, o aço com o qual eles começam tem muitas impurezas e o método real de dobramento é um método genial para poder pegar esse aço de qualidade inferior. E é de qualidade inferior, ok? As pessoas dizem que o Tamahagani, o aço usado para fazer a katana, é glorioso. Não, é só alto teor de carbono, ok? E especialmente com a tecnologia anterior, poderia ser difícil fazer aço com maior teor de carbono se não entendesse os processos perfeitamente, ok? Mas a tatara, a grande coisa de fundição que faz o Tamahagani, a tatara é, em seu estado mais básico, um grande forno de fluorescência, e o aço de fluorescência é conhecido em muitas culturas há milhares de anos antes do período medieval, ok? Aço de fluorescência é como eles começaram a fundir ferro no período clássico, mesmo com os romanos. Ok? As forjas de Blue Marie são conhecidas há séculos. A diferença entre a tatara e outros fornos do Blue Marie é que ela é um grande forno do Blue Marie, mas é isso. E a outra coisa que meio que prova o que estou falando, ok, é o metal, o grande pedaço de metal que você tira de uma tatara. Isso não é todo Tamahagani. Eles realmente têm que olhar para isso, quebrar pedaços do seu aço que tem o conteúdo de carbono certo. Por quê? Porque, como qualquer outra Blue Marie, essa é a essência dos fornos do mirtilo. Ele não liquefaz completamente o ferro, e se o ferro não estiver totalmente liquefeito, o conteúdo de carbono não pode se difundir de forma uniforme através do ferro. Como resultado, o aço obtido terá muitas inclusões não metálicas e o conteúdo de carbono não será difundido uniformemente. Então, quando tem esse grande pedaço de metal do tatara, eles o quebram e procuram pelos pedaços mais brilhantes e prateados, pois quanto mais prateado, mais carbono contém. Eles buscam o bom Tamahagani, que é o aço com o conteúdo de carbono certo, quebram em pedaços e os mantêm juntos. Por isso, o Tamahagani está sempre em pequenos pedaços que precisam ser achatados e soldados juntos. Se o tatara tivesse feito aço de boa qualidade, eles não precisariam fazer isso. Já seria possível obter um disco de aço puro e uniforme, com o teor de carbono ideal, sem precisar dobrá-lo para remover impurezas. Então bastaria bater até alcançar o comprimento desejado. Existem aços superiores ao Tamahagani, usado tradicionalmente nas katanas, por serem feitos com tecnologia mais avançada, como o aço de cadinho, ok? Se você colocar aço em uma espécie de crisol de argila, colocá-lo em uma forja com a temperatura certa, de tal forma que você possa realmente liquefazer o ferro, você irá difundir o carbono nele uniformemente e obterá um aço de maior qualidade como resultado do conteúdo de carbono correto desde o início. Se você colocar esse crisol em um forno quente o suficiente para liquefazer completamente o ferro, as impurezas naturalmente flutuarão para a superfície.
Ok, esses ali são pedaços de vidro, silício e todas as outras coisas, mas geralmente todos esses pedaços de rocha, sujeira e tudo mais derretem e sobem para a superfície. Eles flutuam no topo e então o carbono é totalmente difundido uniformemente por ele. Quando o resultado é um disco, ele é difundido uniformemente no disco e você obtém aço puro de muito melhor qualidade como resultado. E adivinha, essa é uma tecnologia que existia no período medieval. Ok, não em todos os lugares no período medieval, porque as pessoas precisam entender tanto no medieval, sabe? Na Europa e no Japão medieval havia katanas de boa e má qualidade, mas as pessoas sempre escolhiam as melhores. Havia muitas katanas de baixa qualidade que dobravam facilmente, não mantinham o fio, não tinham o teor de carbono correto e eram mais próximas do ferro. A qualidade das espadas históricas variava muito mais do que as pessoas percebem, existindo em um espectro. E os melhores ferreiros seriam capazes de fazer as de melhor qualidade. E eles seriam mais bem pagos, mas existem muitas ruins por aí. As pessoas tendem a comparar a katana de melhor qualidade com as piores espadas europeias. Mas não, certo? Se você quer comparar o melhor com o melhor, você compararia a katana de melhor qualidade com as melhores espadas europeias, e ao fazer isso, você estaria olhando para espadas que foram feitas de aço de crisol, que na verdade são feitas de um aço melhor. Dito isso, embora as diferenças de qualidade sejam muito pequenas, para ser honesto, em termos de resistência e durabilidade reais, o que tem um impacto muito maior na resistência e durabilidade de uma espada não é necessariamente o aço, desde que o aço seja decente. O aço resultante do processo de dobramento em uma katana é decente, assim como o aço de cadinho. As diferenças entre um bom aço de cadinho e o aço da katana são pequenas, ambos são de boa qualidade. E eu diria que o aço de cadinho é naturalmente melhor, porque tem menos impurezas e é mais uniforme e todas essas coisas, mas as diferenças entre o aço de cadinho e a katana, sabe? O aço dobrado tradicional são tão pequenas no uso regular que você mal notaria. Ok, você mal notaria essas diferenças de resistência se estiver comparando o melhor com o melhor? Ok, então mesmo que eu ache que o aço de cadinho é melhor, você realmente não notaria a diferença. A coisa que causa uma diferença muito maior em seu manuseio e propriedades mecânicas é a etapa de têmpera, ok? A etapa de têmpera e revenido. Agora, a etapa de têmpera e revenido é muito importante porque isso realmente dá à katana não apenas sua curva icônica, mas também sua linha Hamon icônica, que é o padrão ondulado que você vê nas katanas. Ok? As katanas, tradicionalmente, quando são feitas de maneira tradicional, são feitas através de endurecimento diferencial, onde eles tornarão a borda mais dura do que a parte de trás. Isso contrasta com a maioria dos métodos europeus de forjar espadas na têmpera e revenido, onde tem uma dureza uniforme. Qual é melhor? Ambos têm prós e contras, mas um possui uma vantagem significativa sobre o outro, que abordarei em seguida. Eu quero abordar alguns dos outros equívocos a seguir, que é que a katana é a espada mais afiada do mundo. E isso está relacionado à têmpera e ao revenido, porque a katana é temperada de tal maneira que a borda é muito mais dura. Eles aplicam uma fina camada de argila na borda, mais espessa atrás, fazendo com que a borda endureça mais rápido que a parte traseira, resultando na estrutura cristalina da borda. A estrutura cristalina metalúrgica da borda, martensita. Depois eles têm uma perlita, que é outra estrutura cristalina, que não é tão dura quanto a martensita, um tipo de jaqueta de perlita, com um núcleo quase de ferrita ou ferro. A ferrita pode conter linhas de cementita, sendo uma qualidade inferior de aço perlita. No entanto, a maioria das katanas tradicionais possui 3 tipos de estrutura cristalina. Agora, como resultado, você tem uma borda muito dura. Aços mais duros mantêm suas bordas por mais tempo, mas não são necessariamente mais afiados. Eles simplesmente continuam afiados por mais tempo. Você pode afiar um ferro ruim para ser tão afiado quanto uma katana. Ele apenas perderá a borda mais rápido. Essa é a diferença. Sobre os equívocos da resistência e absorção de choque da katana, isso é diretamente afetado pelo endurecimento diferencial mencionado anteriormente. As pessoas presumem que, porque a borda de trás da katana não é tão dura quanto a borda real, isso de alguma forma a torna absorvente de choque e, portanto, resistente a lascas, amassados e quebras. Isso está incorreto. Na verdade, por ser tão dura, a borda é mais propensa a rachaduras. Quanto mais duro algo é, mais propenso estará a rachar em vez de apenas se deformar. Então, essa é a primeira concepção errada a ser quebrada, pois as pessoas presumem que será resistente à flexão, o que também está incorreto. O que o endurecimento diferencial fará? E eu vou me aproximar da câmera se você tem uma borda mais dura e um dorso mais macio, é que quando você tem uma rachadura ou algo que impacta, e porque
Lembre-se, a borda é muito mais dura em uma katana do que as outras partes da espada quando uma rachadura acontece, e ela atinge a parte da lâmina que é mais macia e há um núcleo interno realmente macio na maioria das katanas, que é mais próximo do ferrite, e então este tipo de jaqueta lateral externa aqui é um tipo de aço perlite, e então a rachadura vai entrar e vai parar. Tudo bem, se essa coisa toda, essa lâmina fosse tão dura quanto a borda, essa rachadura passaria e quebraria. E então o que geralmente faz? Geralmente... Não estou dizendo que as katanas não podem se partir ao meio. Elas absolutamente podem, mas devido ao endurecimento diferencial, tendem a dobrar em vez de se partir completamente. Essa é a resposta. O problema é que elas não flexionam, ok? Elas não são molas, e para ter uma mola, a espada inteira precisa ser tão dura quanto geralmente é a borda da katana, martensita, mas então precisa ser temperada, o que alivia parte do estresse e dá à espada elasticidade. Agora, esse tipo de aço é o que você encontrará nas melhores espadas medievais europeias. Veja a elasticidade da minha espada, e ela é muito mais elástica na ponta, ok? Ela é feita para fazer isso porque esta é uma prática, certo? Isso é puramente possível por causa do tipo de aço do qual esta espada é feita. É martensita que foi adequadamente temperada para lhe dar a qualidade elástica. Agora, se eu fizesse isso, se eu flexionasse a katana tanto quanto estou flexionando esta espada, ela ficaria assim, ela dobraria e permaneceria dobrada. Esta é a verdade sobre a katana, ok? É que elas não são tão duráveis quanto outras espadas, mas geralmente são muito mais resistentes. Então veja como é fácil flexionar esta espada. Para flexionar a katana nesse mesmo nível, eu precisaria aplicar muito mais força, então ela é mais resistente à flexão, é mais rígida. A razão pela qual é mais rígida é porque é mais espessa. Você vê a diferença de espessura nas espadas? Vou tentar meio que virá-las na coisa se você não consegue ver. A katana na ponta tem quase 4 milímetros de espessura na ponta, comparada a esta que tem cerca de 1,5 milímetro a 2 milímetros de espessura na ponta, ok? Então, resistente à flexão, cabo flexível. O problema é que quando a katana finalmente flexiona, mesmo que leve mais força para flexionar, quando ela faz isso, vai ficar dobrada. As katanas dobram, elas não voltam a flexionar, a menos que sejam feitas de aço moderno. Muitas reproduções modernas de katanas não são feitas da maneira tradicional, são feitas desta maneira com aço mola, porque o aço mola é, em última análise, mais durável. Então, quase por necessidade, as katanas precisam ser mais espessas para resistir a qualquer dobra, porque quando elas dobram, é aí que você se mete em problemas. Então, para torná-la uma espada funcional e equilibrada, algumas coisas precisam ser feitas. A lâmina precisa ser um pouco mais curta, porque se você vai ter uma lâmina tão espessa na ponta, se você a tiver tão longa quanto uma espada longa, vai ser muito pesada na ponta. Então, você vê as diferenças de comprimento aqui entre a katana e a espada longa, bastante diferentes em comprimento, muito pesada na ponta, se você fizer uma música. Agora, tendo dito isso, existem katanas que são quase tão longas quanto uma espada longa e são cortadoras bestiais, então elas não são completamente disfuncionais. Acho que geralmente elas terão uma ponta um pouco mais fina, mas não serão quase tão ágeis quanto uma espada longa, e é uma troca interessante, porque esta espada longa, se estivesse afiada, não teria nem de perto tanto mordida se você cortasse com a ponta, como você pode com uma katana. Veja, esta é uma das vantagens que a katana obtém. Lembre-se, é sempre um pouco de troca com uma katana sendo espessa no topo assim. Seus golpes são devastadores mesmo quando você ataca na parte superior. E, portanto, mesmo que a katana seja mais curta do que a espada longa. Ok, para conseguir um bom e efetivo corte com esta espada longa, você precisaria atingir alguém mais ou menos aqui na lâmina, mas com a katana você pode realmente conseguir um bom corte bem na ponta. E você nem sempre precisa mirar mais para baixo na lâmina, e nesse sentido, a katana ainda tem um bom alcance de corte, mas onde a espada longa realmente se destaca é, claro, na estocada, ok? E tendo dito isso, se você tentar cortar alguém e estiver fora de alcance, mas com a espada longa, por ser mais longa, ainda está no alcance, bem, você ainda pode cortar a garganta de alguém. Então, mesmo que a espada longa não seja tão boa para cortar na ponta, ela ainda pode cortar. Então, sempre há um equilíbrio decente entre os dois. E lembre-se, a katana não é uma espada horrível, como eu disse no início. Eu estou apenas tentando dissipar os equívocos. Mas uma de suas grandes forças é essa capacidade de corte, e ela consegue isso porque é grossa, ok? E rígida e resistente à vibração por causa disso.
Uma das fraquezas das espadas longas e de qualquer espada que tenha lâminas mais finas é que elas são muito mais propensas à vibração e se você acertar algo com alinhamento de borda errado, elas podem vibrar e saltar, enquanto a katana é particularmente resistente a isso porque é mais grossa. Então agora eu abordei a força geral da katana e o mito de que ela é absorvente de choque por causa do endurecimento diferencial, não, ela é absorvente de choque porque é grossa, certo? Mas sim, ela não vai flexionar de volta. Então agora vamos abordar um dos outros mitos, que é a curva auxilia na proporção de corte. E a resposta é que não, ela mal tem uma curva. Ok, não é como se estivesse quase reta. Agora você pode obter vantagens na proporção de corte se uma espada for mais curvada, como, digamos, toluas, toda a família de espadas, cimitarras, toluas, shamshir, essas, certo? E muito curvadas, ok. Então você pode, claro, fazer cortes amplos, mas o tipo de corte que você pode fazer com uma katana, você pode fazer com a espada longa, você pode atacar e desenhar quando está atacando, e também pode fazer cortes de empurrão com a mesma facilidade. E lembre-se, a katana mal tem uma curva, ela está quase reta, e então o movimento de desenho que você pode obter entre uma espada reta e uma katana não muda muito? Eu testei isso com um modelo 3D na minha série de katanas e a proporção de corte adicional é tão insignificante que nem vale a pena mencionar. A curvatura da katana se deve ao processo de endurecimento diferencial. Ok, porque a parte de trás é mais espessa que a borda. Há mais aço que quer se contrair quando você tempera a lâmina real, e então isso puxa a lâmina para trás primeiro, ela se curva para frente, porque isso esfria mais rápido. A parte de trás da katana esfria mais devagar durante o processo de endurecimento diferencial, o que resulta em sua curva característica. No entanto, ainda é possível fazer uma katana reta usando a mesma técnica. Se você começou com uma curva inversa, isso é comprovado em um dos vídeos de Alex Steel, onde ele tentava fazer uma espada rapieira. Ele tentava deixá-la reta, mas sempre curvava para o lado. Não lembro exatamente o que ele fez com aquela. Ele fez um padrão diferente de um lado, como uma linha de presunto, ou algo assim. E então, para manter a espada reta, ele precisava fazer uma curva inversa, temperá-la e deixar o resfriamento puxá-la de volta para a retidão. Observe essa curvatura séria e a ponta é loucura, uma curvatura completamente inaceitável. Ainda está dobrando. Acho que essa lacuna ainda está aumentando enquanto esfria. Inacreditável, certo? Certo. Fizemos uma dobra contrária à deformação que ocorreu durante a fase final de resfriamento. Continua tão curvada quanto antes. Eu me pergunto se desta vez, no entanto, vai se endireitar. Cruze os dedos. Ok, vamos analisar, mas parece resolvido. Inacreditável! Ok. Isso é magia incrível. Então pode ser feito tudo bem, e então as pessoas que fizeram a katana poderiam ter feito sem a curva se quisessem, seria muito mais trabalho, e porque a curva, quero dizer, fica boa e tem uma vantagem, certamente não prejudica a sua proporção de corte, então não há realmente nenhum ponto em todo o trabalho para torná-la reta. E há uma vantagem, e é que a curva a torna meio que autocorretiva em seu alinhamento de borda. E é simplesmente provado por isso. Se eu segurar a katana assim e deixá-la rolar, observe como ela rola. Veja que ela vai rolar para ficar reta, e então se você atingir algo com uma katana e o alinhamento da borda estiver desalinhado, ela, naturalmente, quando atinge, porque a curva, ela quer se puxar para o alinhamento correto da borda, e então passar por isso, e então porque também é resistente à vibração, isso aumenta ainda mais o efeito, e então a katana é na verdade mais fácil de cortar do que outras espadas, isso a torna melhor para cortar. Não, em alguns casos. Isso não significa que a katana pode cortar coisas que outras espadas não conseguem, pois basta golpear com um bom alinhamento de borda para atravessar. A katana é mais fácil de cortar, sendo simples fazer bons cortes com ela, mas não significa que sempre cortará coisas que outras boas espadas para corte não cortam. Mas que têm mais flexibilidade e não são curvadas, são incapazes de fazer. Que essas espadas ainda seriam capazes de cortar a mesma coisa, você só precisa ser bom nisso, ok? Com um bom alinhamento de borda você conseguirá fazer isso. Nesse sentido, a katana é mais fácil de cortar. E é uma de suas vantagens, ok? É uma vantagem mecânica legitimamente legal em seu design. A katana ainda é uma boa espada. Estou apenas tentando desmascarar a armadilha e dar crédito onde é devido. Ela merece
porque há algumas outras coisas que tornam a katana boa no que faz. E eu quero abordar essas agora porque eu já abordei todos os equívocos. Ok, ela não é mais afiada, não é mais forte, isso não significa que é mais fraca, é mais ou menos a mesma com certas forças e fraquezas, embora não flexione, isso é um problema. Não é mais leve, não é feita de um aço melhor em média do que outras espadas e a curva não ajuda na sua proporção de corte, mas ainda é boa em cortar. E eu já abordei algumas das razões. É rígida, é indulgente no corte, tem uma espécie de correção automática no alinhamento da borda, ela se encaixa direito, e a outra coisa é o fato de que tem uma única borda. Agora, por que torná-la de uma única borda é bom? Não é inerentemente porque tem uma única borda, é que está tirando vantagem de uma das coisas que você pode tirar vantagem com uma única borda, e isso é o comprimento do bisel da borda. O que eu quero dizer? Eu quero dizer especificamente o comprimento que você tem entre o final da borda e o final do bisel em si. Então você vê isso da ponta direita até cerca de lá. Esse é o comprimento real do bisel da borda. Agora compare isso com espadas de lâmina dupla, ok? A espada requer 2 biséis de borda, que são consideravelmente menores em comprimento comparados aos da katana. E então a katana, por ter um bisel de borda mais longo, significa que pode ter uma borda menor, como uma borda mais estreita e fina. O que eu quero dizer? Uma espada com um bisel de borda assim cortará muito pior do que uma com algo assim. Esta é uma vantagem natural de qualquer espada de lâmina única, pois não precisa encurtar o bisel da borda para acomodar outra borda na parte de trás. Assim, você pode fazer o bisel da borda ir até o final, tornando-o mais longo e... Toda espada tem um bisel secundário. Então, quando você olha para uma lâmina, esse é o bisel da borda. Agora, um bisel da borda secundário é o ponto final onde ele entra na lâmina, então você tem o bisel de borda normal, e então bem na ponta ele meio que curva um pouco mais acentuadamente até o final da espada. Toda espada vai ter isso, não importa o quão estreita possa ser, mas pelo design e natureza do katana, o bisel de borda secundário é muito mais raso do que você teria que fazer em uma espada que tem um bisel de borda mais curto e, novamente, porque tem um bisel secundário muito pequeno. O ângulo da borda pode ser mais fino, não necessariamente mais afiado, mas ainda assim robusto. Em comparação com uma espada longa ou qualquer espada de lâmina dupla, se você quer um bisel de borda muito estreito, precisa ser porque o bisel de borda é essencial. Não é tão longo, precisa ser mais fino ao longo desse caminho, pois quanto mais estreita a borda, este é o meio da espada. Estamos olhando quanto mais estreito você o faz, mais fina a espada precisa ser, e quanto mais fina a espada, mais flexibilidade ela terá. E isso significa que se o alinhamento da sua borda estiver desalinhado, você pode desviar diretamente do alvo. Mas com uma espada de lâmina única, bem, você pode se safar tendo essa borda estreita porque este bisel é mais longo, e você ainda tem uma lâmina grossa como resultado, o que a torna muito resistente à vibração e ao desvio de alvos. E então, aí vamos nós, esses foram os principais equívocos sobre a katana, e você sabe, acho que cobrimos todos eles. Se esqueci algum, compartilhe nos comentários. Estou ansioso para lê-los, espero que tenha gostado e vê-lo no próximo vídeo. Então, até lá, adeus!